Bem-vindos à aula de estatística. E nesse vídeo nós vamos fazer um estudo, né? Vamos estudar a introdução à probabilidade. E aí, para começar o estudo sobre probabilidade, vamos apresentar alguns conceitos iniciais, né? Então, o primeiro conceito que veremos aqui é sobre experimento aleatório, né? Que são fenômenos que, realizados inúmeras vezes, obtêm resultados que não podem ser determinados, né? Então, os experimentos aleatórios, eles também são conhecidos como experimentos não determinísticos, né? Então, recebe esse nome porque não é possível já saber ou determinar de alguma forma o seu resultado. Existem os chamados experimentos determinísticos, que, por exemplo, podem utilizar um modelo matemático como um movimento uniforme, né? E aí aqui eu estou colocando dois exemplos de experimentos aleatórios, né? Então, o primeiro experimento seria jogar um dado e observar o número mostrado na face de cima, né? Embora a gente saiba que existem 6 resultados possíveis ao lançar um dado, né? Mas não tem como saber, ao jogar o dado, qual é o resultado que vai ser obtido. Um segundo experimento seria a gente fabricar uma lâmpada, ou melhor, né, uma indústria, né, fabricar uma lâmpada e em seguida identificar qual é a duração de vida dessa lâmpada em horas, colocando ela sob um soquete, né? Não tem como a gente também determinar, ele pode estimar, né, com várias lâmpadas, né, dizer mais ou menos o tempo médio, né, de vida da lâmpada. Mas quando for fazer um teste, né, lâmpada por lâmpada, não tem como dizer exatamente o tempo que aquela lâmpada vai ficar acesa até o momento que ela queime, tá? Então, esses são dois exemplos de experimento aleatório. E aí temos agora o espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Então, um exemplo aqui, né, de espaço amostral seria o espaço amostral do primeiro experimento, que é o lançamento de um dado, né? Então, ao lançar o dado, são 6 resultados possíveis, que é o 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, né? A gente sabe que não vai dar algum resultado que não esteja nesse conjunto aqui, tá bom? Já o espaço amostral desse segundo experimento, ele vai ser um tempo t, né? De forma que o t é um número real, em que t vai ser algum número maior do que zero, tá? A gente sabe disso. Por experiência, a gente sabe que uma lâmpada ela não passa a eternidade acesa, né? Mas a gente pode dizer simplesmente que é um t maior do que zero, né? A gente sabe que o tempo ele não vai ser negativo. Então, esse primeiro espaço amostral é um exemplo, né, de um espaço amostral discreto. Já vimos, né, variáveis contínuas e variáveis discretas, né? Então, isso aqui é um espaço amostral discreto. E já esse segundo espaço amostral é um exemplo de um espaço amostral contínuo, né? Então, durante essa nossa aula, nós vamos explorar bastante o espaço amostral discreto, tá certo? Para a ementa da nossa disciplina, ela não vai chegar a abranger o espaço amostral contínuo, né, nesse cálculo de probabilidade. E aí, em seguida, nós temos agora o evento. Então, um evento ele é um subconjunto do espaço amostral, né? Então, por exemplo, a gente lança um dado e um evento que a gente espera que aconteça é que o resultado do lançamento do dado seja um número par. Ou seja, esse evento A1 ele tem como possíveis resultados o 2, 4 e 6. Veja que os resultados possíveis desse evento A1 são resultados que são esperados também no espaço amostral, né? Estão contidos no espaço amostral. Então, nesse caso aqui, temos que esse evento A1 ele vai estar contido no espaço amostral S1. Tá? E aí, esse evento A2, né, ele testa uma lâmpada e ela dura menos de 5 horas. Então, está aqui. Ó. Então, o evento que eu estou observando, né, ver se ele acontece, A2, ele vai ser T de tal forma que T tem que estar entre 0 e 5, né?
Aí lembrando que o espaço amostral S2, ele foi T, tal que T é maior do que zero, né? Então, dessa forma, esse A2 ele está contido em S2, tá? E aí, só para ficar como informação, né, quando a gente falar de espaço amostral, não existe o espaço amostral, né? Todo espaço amostral ele tem que estar associado a algum experimento aleatório, tá certo? Então, sempre que a gente falar de espaço amostral, fica claro que eles têm que estar sempre associados a um experimento aleatório. E sempre que a gente falar de um evento, aí a gente sabe que esse evento, mesmo que de forma genérica, né? De maneira geral, né? Mas esse evento ele vai ser um subconjunto de um espaço amostral que está associado a algum experimento. Tá? Então, tendo visto esses conceitos, né, que tivemos agora sobre experimento aleatório, espaço amostral e evento, aí podemos agora definir o que é uma probabilidade, né? Então, sendo epsilon um experimento aleatório, e S, o espaço amostral desse experimento aleatório, com N elementos, certo? E A, um evento de epsilon com NA elementos. Então, o espaço amostral tem N resultados possíveis e o evento que eu estou observando nesse experimento aleatório, ele vai ter NA elementos que o satisfazem, tá? Então, a probabilidade de ocorrer esse evento A, a gente define dessa maneira aqui, como P de A, né? Que é a probabilidade de A, que vai ser igual ao NA, que é o número de resultados possíveis que satisfaz o evento A ou a condição A, dividido por N, onde N é todos os resultados possíveis desse experimento aleatório, tá bom? Então, dessa forma, nós temos o seguinte, que esse NA vai ser sempre um número que vai ser menor ou igual ao N, tá certo? Então, o espaço amostral, ele pode ser um evento desse experimento aleatório? Pode, tá certo? Bem como pode existir um evento onde os resultados que satisfazem esse evento são alguns dos elementos do espaço amostral. Então, o que eu estou querendo dizer é que nunca vai acontecer da gente colocar um evento onde o número de resultados possíveis que satisfaz esse evento vai ser maior do que a quantidade de elementos do espaço amostral. Bom? Então, dessa maneira, a gente chega nessas duas propriedades da probabilidade de ocorrer um evento. Tá? Então, a probabilidade de ocorrer um evento vai ser um número que vai estar sempre entre 0 e 1. Tá? Vai estar sempre 0 e 1. E a probabilidade de ocorrer um evento equivalente ao espaço amostral vai ser sempre igual a 1. Tá? E aí, se a probabilidade de um determinado evento for igual a 0, então dizemos que esse evento é impossível, tá certo? Se a probabilidade é 0, quer dizer que não existem elementos do espaço amostral que satisfazem o evento que nós estamos observando. Porém, se a probabilidade do evento A for igual a 1, então chamamos o evento A de evento certo, tá? Então, nesse caso aqui, esse evento A, todos os resultados do espaço amostral satisfazem esse evento A, ou seja, esse evento A seria equivalente ao espaço amostral, tá bom? E aí vejamos esse problema aqui, né? Então, recém-casados, Rafael e Monique planejam ter 3 filhos e o desejo é que sejam 2 meninas e um menino. Qual a chance desse projeto ser concretizado, né? Então, quando a gente fala qual a chance, né? É o mesmo que da gente dizer assim, qual a probabilidade disso acontecer, né? Então, determinar a probabilidade, né? Então, encontrar qual é o número, né? Que número é esse que pode indicar
esse projeto, né, de vida, de família, esse planejamento familiar acontecer. E aí, para a gente pensar nessa probabilidade, a gente tem que se agarrar ao que está sendo apresentado no problema. Então, por exemplo, no problema ele não apresenta assim se existe alguma tendência do casal ter meninas ou meninos, ou também se existe algum problema com o casal de forma que eles não consigam ter os 3 filhos, ou da gente imaginar, e se depois que 2 meninos nascerem, eles não vão mais querer a terceira criança, né? Ou seja, não queira ter o 3º filho, queiram parar no 2º. Então, esse tipo de informação que nós não temos aqui no problema, a gente simplesmente descarta e fica claro que eles vão ter 3 filhos, aonde o desejo é que sejam 2 meninas e 1 menino. E aí a gente pode pensar o seguinte, que a probabilidade deles ter uma menina ou um menino vai ser sempre a mesma, tá? Então, o primeiro passo aqui é identificar qual é o experimento, né, que está sendo realizado. Então, o experimento que eu vou chamar aqui de Epson, tá bom? Ele consiste em ter 3 filhos, né? Então, para ter 3 filhos, né? Então vamos pensar aqui quem seria o espaço amostral desse experimento, né? Eu vou chamar de S o espaço amostral. São 3 filhos, né? Então, para ficar claro, eu vou chamar de Mzinho, vai ser menino, e o Mzão vai ser menina. E aí fica mais fácil da gente entender. Então, são 3 filhos. Então, os 3 filhos podem ser meninas, ou o primeiro filho pode ser um menino e depois 2 meninas, ou uma menina, um menino e depois uma menina. Por fim, pode ter 2 meninas e um menino, ou as 2 primeiras crianças serem meninos e a terceira ser uma menina, ou um menino, depois uma menina e um menino, ou uma menina e seguido de 2 meninos. E por fim, o casal pode ter 3 meninos, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possíveis maneiras de ter 3 filhos, 3 crianças, certo? Alternando entre meninos e meninas, né? Então, são 8 resultados possíveis. E aí, qual é o evento que eu estou observando, né? O evento que eu estou observando é que são 2 meninas e um menino, né? Então, vamos botar aqui, ó, 2 meninas e um menino. Então, dessa maneira, quais são os resultados aqui desse espaço amostral que satisfaz essa condição, né? Então, aqui são 2 meninas, né? Então, temos esse daqui, esse e só. São só 3 resultados possíveis que vão satisfazer, né? Ou seja, o primeiro ser menino e depois 2 meninas, ou ter uma menina, um menino e uma menina, e por fim ter 2 meninas e depois um menino, né? Vejam que aqui ele não diz se o mais velho tem que ser um menino ou uma menina, ou do meio, ou o caçulinha, a caçulinha, né, tem que ser menino ou menina, tá? Então, nós estamos pegando todos os resultados possíveis que tenha meninos e meninas, tá? Então, dessa maneira, nós temos que o N, que é a quantidade de elementos do espaço amostral, é 8. E aqui o NA, que é o número de elementos que satisfaz a condição do evento A. Então, são 3 resultados possíveis, né? Então, dessa maneira, nós podemos calcular aqui essa probabilidade do evento A acontecer, né? Essa probabilidade vai ser o quê? Vai ser o NA dividido por N, né? Então, o NA é 3 e o N é 8. Então, quer dizer que a probabilidade desse evento acontecer, ou seja,
desse casal ter 3 filhos e desses 3 filhos ter 2 meninas e um menino é de 3 em 8 tentativas ou de 3 oitavos. Ou a gente pode até escrever isso daqui na forma de um número percentual. Isso aqui, né, vai ser aproximado, não, vai ser exatamente 37,5%, tá? Bom, que é só dividir 3 por 8 e multiplicar por 100, né? Aí dá 37,5%. Então, essa é a chance desse casal ter 2 meninas e um menino. E aí você pode me perguntar, né, Bino, mas toda vez eu tenho que descrever, né, todo o espaço amostral e o evento que eu estou observando, né? Se o espaço amostral tivesse 100 elementos, ia ter que descrever os 100 elementos todinho, né? Não tem uma forma mais simples da gente saber qual é o tamanho do espaço amostral e qual é o tamanho dos resultados possíveis desse evento A? Tem, né? Então, por exemplo, sendo N, né, a quantidade de elementos do espaço amostral, nós temos o seguinte, são 3 crianças. Cada criança tem 2 possibilidades de sexo, né? Então, pode ser um menino ou uma menina, né? A segunda também, a terceira também, né? Independente do sexo da primeira criança, a segunda criança ou vai ser uma menina ou vai ser um menino. E a terceira criança também. Então, nós estamos falando aqui de 3 eventos independentes, né? Que é o sexo da primeira criança, o sexo da segunda criança e o sexo da terceira criança, né? Então, multiplicando aqui, o espaço amostral vai ter 8 elementos. Agora, o NA, nós podemos, né? Pensamos assim, são 3 crianças. Dessas 3, 2 têm que ser meninas e um tem que ser menino. Então, nesse caso aqui, a quantidade de maneiras, né, eu tenho 3 posições para escolher, né, dessas 3 posições, 2 para ser meninas. Então, aqui vai ser uma combinação de 3 somados 2 a 2. E aí, sobra só uma posição para ser menino, né? Então, isso aqui vai ser multiplicado por 1, né? Só tem uma forma aqui de dar menino. Então, a gente calcula essa combinação de 3, 2 a 2, né? Então, 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 menos 2 fatorial, né? E aí aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Embaixo, o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. E aqui fica 3 menos 2 fatorial, né? Que dá 1 fatorial. Então, fica só 1, né? E aí aqui eu simplifico, né? 2 vezes 1 que dá 2, simplifico esse de baixo. E o resultado aqui vai ser 3. Então, dessa forma, o número de elementos que satisfazem o evento A é 3, né? Ou o número de resultados possíveis, né? E aí, dessa forma, agora a gente só calcula a probabilidade de ocorrer o evento A, que nós já fizemos, né? É 3 oitavos e dá 37,5%, né? Probabilidade com 2 eventos, né? Então, a probabilidade de ocorrer um evento A ou um evento B, ou seja, quando eu estou colocando esse ou aqui, isso quer dizer que pode acontecer apenas o evento A, pode acontecer apenas o evento B, ou pode acontecer o evento A e o evento B, né? De forma simultânea, né? Então, vamos fazer aqui uma representação por diagrama, né? Então, está aqui o conjunto A, né? Ou o conjunto dos resultados que satisfazem o evento A, e aqui o conjunto dos resultados que satisfazem o evento B, né? E aí nós sabemos que existem aqueles resultados que vai satisfazer apenas o evento A. Ou seja, se esses resultados aqui acontecer, o evento B não é satisfeito, tá bom? Pode acontecer de haver resultados que vai satisfazer apenas o evento B, tá? Mas não vai satisfazer o evento A. E também pode acontecer de ter eventos que satisfaz tanto A quanto o evento B, tá bom? Então, esse que está aqui no meio é a interseção entre A e B, né? Então,
Vocês já devem ter estudado lá, né, em teoria de conjunto, né, que quando a gente quer saber o número de elementos da união entre A e B, né, que são os elementos que estão em A ou estão em B, ou pertence a A ou pertence a B, né, pertence a A ou a B, né, ele vai ser o quê? Ele vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção entre A e B, né? Bom, quer dizer isso. E a explicação para botar esse menos aqui é que quando você bota o número de elementos de A, ele está contando aqui os elementos que estão em A e os elementos que fazem parte da interseção entre A e B. E aí, quando você soma com os elementos do conjunto B, você está somando os elementos que estão apenas no conjunto B com os elementos que estão na interseção também, né? Então, quando você soma A e B aqui, você está contando duas vezes a interseção. Aí, por isso que a gente bota menos o número de elementos da interseção de A e B, né? Então, isso daqui, esse cálculo, ele também vale para o cálculo de probabilidade para a união de dois eventos, tá bom? É isso daqui. Então, vai ser a probabilidade de A união com B, vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de B, menos a probabilidade da interseção entre A e B, né? Então, pode acontecer da probabilidade de A e B ser igual a zero, ou seja, não existe elemento do espaço amostral que satisfaz as condições dos eventos A e evento B simultaneamente, né? Então é como se fosse assim, temos aqui o espaço amostral S, né? E aí eu tenho aqui o evento A e temos o evento B, né? Então, dessa forma, eles não têm uma interseção, tá certo? Então, quando isso acontece, onde a probabilidade da interseção dos dois eventos é igual a zero, então dizemos que os eventos A e B são mutuamente excludentes, tá? E, além disso, também é possível provar que a probabilidade de ocorrer um evento vazio, né? Isso aqui é o símbolo do conjunto vazio, né? Então, a probabilidade de ocorrer um evento vazio é igual a zero, tá? Aí vamos para mais um exemplo, né? Numa urna, há 15 bolas numeradas de 1 a 15. Qual a probabilidade de sortear uma bola com um número par ou primo, né? É um número par ou número primo. Então, nós temos aqui o experimento, né? Que é sortear uma bola, né? E aí, nesse caso, o espaço amostral S, né? Vamos chamar aqui o espaço amostral S, ele vai ser um número N, não, vamos chamar de um número K, né? Que vai ser um número K pertencente aos naturais, tal que, né? Esse número K, ele vai estar entre 1 e 15, né? Não vou escrever todos eles não, mas vamos escrever só dessa forma. E aí, nós vamos ter dois eventos, né? Ou ele vai ser um número, ele pode ser um número par ou pode ser um número primo. Então, o evento A, né? Nós vamos dizer que K é par, né? Então, isso quer dizer que esse A aqui, quais são os resultados possíveis? Ele pode ser 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14, né? São os números pares de 1 a 15. Aí temos o evento B. Quem é o evento B? O evento B, ele diz que K é primo. Então, quais são os resultados possíveis que satisfazem o evento B? Ele pode ser 2, 3, 5, 7, 11 e 13, né? São esses os resultados possíveis. Bom? Então, dessa maneira, nós temos o conjunto A, temos o conjunto B, né? E nós queremos a união entre A e B, né? Então, a gente tem que saber quem é a interseção. E aí, quem vai ser a interseção entre os conjuntos A e B, né? Vai ser apenas o número 2, né? O número 2 é o único número que é par e primo, né? Dentro do conjunto dos números naturais. Então,
Dessa maneira, nós temos que a probabilidade de ocorrer a união entre A e B. Por que é a união? Porque ele diz que o número ele tem que ser par ou primo, né? Então, tem que ser a união entre A e B. Se fosse par e primo, aí teria que ser a interseção entre A e B, né? Então, isso aqui vai ser a probabilidade de acontecer o evento A mais a probabilidade de ocorrer o evento B menos a probabilidade de ocorrer a interseção entre A e B, tá bom? Então, nós vamos ter aqui o seguinte: quem é a probabilidade de ocorrer o evento A? O evento A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, vai ser 7 sobre 15, né? Mais, qual a probabilidade de ocorrer o evento B? O evento B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, é 6 em 15. Menos a probabilidade da interseção. A interseção só tem um elemento, então é 1 em 15. Bom? Então, os denominadores são iguais, né? Então, aqui vai ser 15. E aí fazer, né? 7 mais 6 que dá 13. E 13 menos 1 é 12, né? 12 quinzeavos. E a gente ainda pode simplificar aqui por 3, né? Então, 12 por 3, que vai dar 4, e 15 por 3, que dá 5, né? Isso aí vai dar o quê? 80%. Então, sortear uma bola numerada entre 1 e 15 e o número da bola ser um número par ou um número primo é a probabilidade de 4/5 ou 80% de acontecer. Então, evento complementar. Então, todos os resultados do espaço amostral que não satisfazem um evento A formam um conjunto chamado complementar de A e que a gente representa dessa forma, A barra, né? Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui o espaço amostral, certo? Está aqui o espaço amostral, S. Então, esse espaço... E aí eu estou observando um determinado evento A. Então, eu vou dizer que esse evento A vai ser representado aqui por toda essa região aqui, tá? Então, qualquer elemento que esteja nessa região, ele satisfaz as condições do evento A. Então, é claro, no espaço amostral pode ter outros eventos que não satisfazem o evento A, tá? Que vão estar aqui dessa forma. Então, dessa maneira, nós estamos dividindo o espaço amostral em dois conjuntos mutuamente excludentes, que são os conjuntos dos elementos do evento A e o conjunto dos elementos que não satisfazem o evento A. Ou seja, esse espaço amostral ele pode ser escrito como sendo o evento A união com o seu complementar, certo? Então, dessa maneira, temos que a probabilidade de acontecer o evento S vai ser a probabilidade de ocorrer o evento A mais a probabilidade de acontecer o complementar do evento A, né? Nesse caso aqui, a interseção entre eles é vazia, né? Já sabemos que a probabilidade de acontecer o evento S, ou seja, a probabilidade de acontecer o espaço amostral é 1, né? Já sabemos disso. Então, a gente pega essa probabilidade de A, passa para o primeiro membro, então no final temos que a probabilidade de acontecer o complementar de A é igual a 1 menos a probabilidade de ter o evento A. Bom, então é essa condição aqui que essa fórmula aqui está apresentando. E tem muitos problemas que muitas vezes é complicado demais achar a probabilidade de acontecer o evento A, mas às vezes é mais fácil encontrar o complementar, tá bom? Sim, e aí tem uma outra informação que eu ia deixar passando aqui. Da mesma forma que a probabilidade do complementar de A ser 1 menos a probabilidade de A, nós podemos também determinar
a probabilidade de A como sendo 1 menos a probabilidade do seu complementar. Tá bom? Então, às vezes é mais fácil encontrar a probabilidade do complementar de A, né? Então, essa fórmula aqui ela se torna importante. Então, dessa maneira, eu apresento esse exemplo aqui, né? Tá aqui um espaço. Então, para formar uma comissão, serão escolhidos aleatoriamente 4 pessoas de um grupo, com 5 homens e 8 mulheres. Tá? Então, desse grupo de 5 homens e 8 mulheres, 4 pessoas serão escolhidas. Qual é a probabilidade da comissão ter ao menos uma mulher, né? Então, dizer que a comissão vai ter ao menos uma mulher e a comissão é de 4 pessoas, então quer dizer que essa comissão pode ter uma mulher, 2, 3 ou 4 mulheres, tá? É isso que esse problema está apresentando. Então, podemos pensar o seguinte, tá? O evento A é dizer que a comissão ao menos uma mulher, né? E aí, quem vai ser o complementar de A, né? O complementar de A são aqueles resultados que não satisfazem A. Então, a única condição que não satisfaz o evento A é se a comissão for formada apenas por homens, ou seja, não ter mulheres, né? Então, a comissão não ter mulheres. E para calcular o número de maneiras de formar uma comissão sem mulheres, é mais fácil do que calcular uma comissão que vai ter ao menos uma mulher, né? Porque aí eu teria que calcular o número de comissões formado por uma mulher, depois 2 mulheres, depois 3 mulheres e por fim 4 mulheres, né? Então, fica mais fácil a gente calcular a probabilidade do evento A como sendo 1 menos a probabilidade do complementar de A, né? Fica mais simples. Então, vamos calcular aqui o número, né, de elementos do complementar de A, ou seja, o número de comissões que podem ser formadas sem mulheres, né? Então, como a ordem que as pessoas vão ser escolhidas não importa, então isso aqui vai ser uma combinação de 5 pessoas tomadas 4 a 4, né? Então vai ser a combinação de 5 homens tomados 4 a 4, né? Então vai ser 5 fatorial sobre 4 fatorial vezes 5 menos 4 fatorial. Então, 5 fatorial, né, é 5 vezes 4 fatorial. Eu vou parar aqui no 4 fatorial porque tem esse 4 fatorial embaixo, né? E 5 menos 4 dá 1. E 1 fatorial é igual a 1, né? Então, assim eu simplifico, né? 4 fatorial com 4 fatorial. E aí eu chego que o número de comissões formado apenas por homens, né, é 5. Ou seja, existem 5 maneiras de formar uma comissão só por homens, né? Então, dessa forma, temos que a probabilidade de ocorrer o complementar de A vai ser 5 sobre o total de comissões, que nós não calculamos. Aí, qual é o total de comissões aqui? É N. No caso, serão 4 pessoas escolhidas num grupo de 13, né, que são 5 homens e 8 mulheres. Então, é uma combinação de 13 tomados 4 a 4, né? Então, vai ser 13 fatorial sobre 4 fatorial vezes 13 menos 4 fatorial, né? Então, embaixo, nós vamos ter, né? Como 13 menos 4 dá 9, né? Vou botar aqui, ó, 9 fatorial. E aí eu vou desenvolver esse 4 fatorial, né? Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E em cima eu vou desenvolver o 13 fatorial até chegar no 9, né? Então vai ficar 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Pronto, tá aqui. E aí agora a gente pode fazer a simplificação, né? Então, vou cortar aqui 9 fatorial com 9 fatorial. Tenho que 4 vezes 3 dá 12, né? Então, eu posso cortar aqui. E esse 10 com 2, né?
E 10 dividido por 2 vai dar 5, né? Pronto. E aí agora, dessa maneira, a gente pode achar aqui o resultado, né? E vai dar 715, né? Bom, então fica 5 sobre 715. E aí aqui a gente pode simplificar por 5, né? Então, 715 dividido por 5 dá 143, né? Então, aqui embaixo, né? E fica 143 e aqui fica 1, né? Então, a probabilidade do complementar é 1 sobre 143. Então, dessa maneira, né? A probabilidade, vamos botar aqui, ó. A probabilidade de acontecer o evento A vai ser igual a 1 menos a probabilidade do complementar de A, né? Que é 1 sobre 143. Bom? E aí, resolvendo aqui vai ficar, né? 143 vezes 1 menos 1, que vai dar 142 sobre 143, né? E aí a gente pode dividir aqui 142 por 143, isso é aproximadamente 99,3%, né? É quase que um evento certo, né? A comissão ter pelo menos uma mulher. Por fim, temos a probabilidade com 3 eventos, né? Então, a probabilidade de ocorrer evento A, ou evento B, ou evento C é essa daqui, tá? Então, para ficar claro, quando eu digo A, ou B, ou C, quer dizer que pode acontecer apenas um desses 3, pode ter um resultado que satisfaça 2 desses 3 eventos, ou pode haver um resultado que satisfaçam os 3 eventos, tá? Então, por isso, dizer que é A ou B ou C representa A união com B, união com C, né? E aí a probabilidade de acontecer a união desses 3 eventos, ele vai ser igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B mais a probabilidade de C, menos, né? Aqui tem um sinalzinho de menos a soma das probabilidades das interseções 2 a 2, né? Ou seja, menos a soma de probabilidade de A interseção B, probabilidade de A interseção C, mais a probabilidade de B interseção C, né? Por fim, mais a probabilidade da interseção dos 3, né? É possível a gente também calcular a probabilidade com mais de 3 eventos, tá? Mas aqui nesse vídeo nós vamos nos restringir até 3 eventos. E aí vamos dar uma olhadinha então nesse exemplo, né? Então, uma cidade tem 50 mil habitantes e 3 jornais, né, que foram chamados de A, B e C. Sabemos o seguinte: 15 mil habitantes leem o jornal A, 10 mil leem o jornal B, 8 mil leem o jornal C, 6 mil leem os jornais A e B, 4 mil leem os jornais A e C, 3 mil leem os jornais B e C, e 1.000 habitantes leem os 3 jornais, né? Então, aqui ele não informa quantos habitantes não leem algum dos jornais, tá? Aqui não é informado. Então, uma pessoa é escolhida ao acaso. Qual a probabilidade que ela leia ao menos um jornal, né? Então, se a gente tivesse um número de habitantes que não leem jornais, ficava fácil, porque aí a gente calculava pelo complementar, né? Mas aqui a gente não tem, tá? Essa informação. E dizer que quer que leia ao menos um deles, quer dizer que ele tem que ler A, ou B, ou C, né? Então, pode ler um desses, ou 2 deles, ou os 3 deles, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou querendo calcular a probabilidade da união entre A, B e C, né? A probabilidade de A, união com B, união com C, né? Aqui eu não vou descrever os eventos, mas eu estou considerando A, os leitores do jornal A, o B, os leitores do jornal B e o C, os leitores do jornal C, tá? E aí aqui temos também a seguinte informação, né? Não é deixada aqui claro, mas a gente sabe de uma coisa. Quando eu digo que 15 mil leem o jornal A, quer dizer que desses 15 mil,
tem aqueles que leem o jornal B, tem aqueles que leem também o jornal C, tá? E aí o mesmo vale aqui, ó, dizer que 10.000 leem o jornal B, quer dizer que tem aqueles que leem o jornal A ou o jornal C, bom? E aqui quando eu pego de 2 a 2 a mesma coisa, ó. Quando eu estou dizendo que tem 6.000 que leem o jornal A e o jornal B, entre esses 6.000 também tem aqueles que vão ler o jornal C, né? Ou seja, tem aqueles que leem apenas o jornal A e tem aqueles que leem o jornal A e o jornal B ao mesmo tempo. Se vocês, né, devem lembrar do cálculo de conjuntos, podemos, né, formar aqui um sistema de diagramas e ir destrinchando e identificar apenas quem lê apenas o jornal A, quem lê apenas o jornal B e o C, né? Ou a gente pode utilizar a fórmula que vimos agora, né? Que a probabilidade de A união com B união com C vai ser quem? Vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de B mais a probabilidade de C menos, aí vem a soma das probabilidades das interseções, né? Então vai ser a probabilidade de A interseção com B mais a probabilidade de A interseção com C mais a probabilidade de B interseção com C, né? Como aqui eu botei um menos, aí vem mais a probabilidade da interseção dos três, né? Aqui. Bom, então vamos utilizar esses dados para identificar cada um desses aqui. Tá? Então vai ser o seguinte: qual é a probabilidade de acontecer o evento A? Como são 50.000 habitantes e 15.000 leem o jornal A, então vamos botar assim, ó, 15.000 sobre 50.000. Tá? Podemos até simplificar aqui, mas para facilitar esses cálculos, vamos só cortar esses 3 zeros aqui, bom? E aí fica só 15 sobre 50, né? Para facilitar a nossa continha. Então vai ficar assim, ó, 15 sobre 50. Pronto. Aí qual a probabilidade de acontecer o evento B, né? Então, são 10.000 que leem o jornal B. Vou botar só 10, né? São 10.000 sobre 10. Aí são 50.000 habitantes, vou botar só 50, né? A probabilidade de C, né? Então, são 8.000 habitantes que leem o jornal C. Vou botar só 8. São 50.000, vou botar só o 50. Tá aqui. E agora vamos olhar aqui as interseções, né? Então, qual a probabilidade de A interseção B? Quem é a interseção B? São os leitores dos jornais A e B. São 6.000 habitantes. Vou botar então 6 sobre 50. Aí agora vem a probabilidade de A interseção com C. São os leitores dos jornais A e C, que são 4.000, né? Então vamos botar aqui 4 sobre 50. Aí agora vem a probabilidade de B interseção com C, ou seja, são os leitores dos jornais B e C, que é 3.000, né? Então vou botar só 3 sobre 50, né? Que já está simplificado. E por fim, a interseção dos três, né? Ou seja, qual é a probabilidade, né, de escolher alguém que lê os 3 jornais, que é 1.000, né? Então vamos botar aqui A interseção com B, interseção com C, né? Vai ser 1.000, que eu vou botar só 1, né? Sobre 50.000, que é o número de habitantes, vou botar só o 50. Pronto. Agora que eu já tenho essas informações, é só inserir aqui e aí nós fazemos as continhas, né? Então vai ficar a probabilidade de A união com B união com C, né? Ele vai ser a probabilidade de A, que é 15 sobre 50, mais a probabilidade de B, que é 10 sobre 50, mais a probabilidade de C, que é 8 sobre 50, menos aí a probabilidade das interseções, né? A probabilidade de A interseção com B, né? 2 a 2, é 6 sobre 50, mais
A probabilidade de A interseção C é 4 sobre 50, mais a probabilidade de B interseção C, que é 3 sobre 50. Menos, não, mais a probabilidade da interseção dos três, que é 1 sobre 50, né? E aqui a gente soma, né? Como todos têm um mesmo denominador, né? Então a gente só soma os numeradores. Então, 15 mais 10, 25. 25 mais 8 dá 33, né? E 33 mais 1 aqui dá 34 sobre 50 menos. Aí é a soma desses três, né? É 6 mais 4, 10. E 10 mais 3 que dá 13, né? Fica 13 sobre 50. Por fim, 34 menos 13 dá 21, né? Então fica 21 50avos. Pronto. Aí, aqui já é uma fração irredutível, tá bom? Então, a probabilidade de escolher um habitante e esse habitante ler ao menos um dos jornais é de 21 50avos, né? Se quiser botar na forma percentual, ele dá 42%. Ok? Bom, gente, então eu encerro esse vídeo por aqui, né? E se vocês tiverem dúvidas, coloquem lá no Classroom ou no nosso grupo do Telegram para a gente ir sanando as dificuldades que surgirem. E se quiserem, voltem o vídeo para tentar rever, né? Entender alguma questão, algum passo a passo, tentem escrever um caderno, né? Para ir fazendo junto com o vídeo, tá? Então, até o próximo vídeo.